Aí começou a gravação. Então, assim, já havia um movimento de concorrência grande com as maquininhas, né? Várias maquininhas entrando no mercado. E agora vem essa parte de Pix. Só que aí as maquininhas já se deram conta, né? Várias, inclusive o Nubank, aderiu ao Pix também. Porque aí é o seguinte, né, a minha pergunta inicial, a minha provocação, né? Que a Natasha até respondeu ali. A minha provocação é o seguinte, né? Pô, vão perder 20 bilhões, onde é que elas ganham? Já falei, no aluguel, que elas vão deixar de... Não vão precisar mais, né? Ter agência bancária física, né? Esse é um ponto. O segundo é a estrutura toda de TI, né? De tecnologia para DOC, para TED, isso não vai precisar mais, porque as pessoas vão fazer pelo sistema do Banco Central que vai garantir a segurança. Mas o terceiro ponto que vai ser assim a revolução, e é por isso que os bancos estão aderindo, a análise de crédito ela vai ficar muito mais confiável, porque você vai saber o histórico da pessoa de pagamentos real time, né? Numa base de dados centralizada, única, não dispersa, tá certo? Porque hoje é muito dispersa a base de dados, você vai estar tudo centralizado. Então os bancos que aderirem ao Pix vão ter acesso a essa base de dados valiosíssima, né? Eles vão saber quando que eu compro pão, qual horário que eu compro pão, né? Enfim, para concessão de crédito isso é fantástico. Se eu pago empréstimo ou não, qual é o prazo que eu costumo pagar, qual é o prazo que eu costumo tomar emprestado. Então isso para os bancos, o ganho com isso beneficia a perda de receita em função da adesão ao Pix, entenderam? Então eu acho que vai ser fantástico. Assim, a gente não tem noção, mas aí escreve, não precisa escrever, né? Tá gravando, vai ser revolucionário, né? Em novembro, tá? Eu falei outubro, na verdade eu errei aqui, é 20 de novembro ou 10 de novembro começa. Só quero ver os juros baixando, isso sim. E isso, não, então, acho isso eu ia dizer, vai acontecer isso também. Eu tenho quase certeza, não consigo afirmar, né? Mas quase certeza que o juro vai baixar. Por que eu estou falando quase certeza? Porque é o seguinte, o Brasil está com... a gente está num momento complicado. Por quê? O mercado meio que, digamos assim, se cansou das políticas econômicas do governo atual. Até então tinham prometido privatização, não entregou nada. Tinham prometido zerar o déficit, está só crescendo o déficit, né? A gente nunca mais teve superávit. E um crescimento de despesa enorme. Então, o que acontece? As pessoas começam a desconfiar se as contas, elas nunca mais entraram no controle. Desde 2012, a gente só tem déficit. E o governo atual tinha falado, olha, se a gente assumir, Paulo Guedes especificamente, né, a gente vai zerar essa conta e tal. E não, né, só cresce a boca de jacaré. Isso aí faz com que a inflação suba, porque a nossa moeda não vale nada. Olha aí a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio está altíssima, né? Está 5,60, alguma coisa assim, né? Só sobe, né? Miami, agora a Disney, que ficou cada vez mais longe. A gente vai tudo aqui agora para o Betinho, né? O Betinho Carreira. Mas o efeito é brutal na inflação. Qual é o efeito disso? Câmbio desvalorizado, nossa moeda não valendo nada, inflação sobe. Aí para a inflação despencar, você tem que aumentar juros. Então, assim, eu acho que vai ter o efeito da concorrência dos bancos, vai fazer baixar juro para o consumidor final, isso eu não tenho dúvida. A questão é se o juro básico da economia vai permanecer nesse patamar muito baixo, de 2% ao ano. Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, a gente já chegou no fundo no fundo do juro e vai tender a subir, infelizmente, pelo motivo errado, né? Mas realmente o governo está patinando aí, não está entregando nada do que falou que ia entregar, né? E aí o mercado não perdoa, né? Infelizmente, né? Mas enfim. Então assim, vai ser revolucionário. Assim, vamos ver, a gente ainda vai estar em aula, né? Nossa aula vai até 2 de dezembro, a gente vai pegar bem essa transição. Só que um ponto assim que é uma trava, digamos assim, para o Pix, é que para ele funcionar plenamente, as pessoas, a grande maioria, né, das pessoas tem que ter internet, né, para fazer as transações ali online. Se eu for na padaria, eu tenho que estar com o meu 3G ali, 4G, né, habilitado para funcionar. Ele ainda não é offline. E isso é um entrave, né? Muita gente, né? Eu não tenho um número percentual, mas eu sei que a grande maioria, obviamente mais do que 50%, não tem telefone com internet, né? Assim, com internet que eu digo de plano, né? Plano móvel. É mais pré-pago ali e acaba rapidinho o plano, né?
Então, isso é um entrave para o sistema. Mas com o tempo vai se, digamos assim, vai sendo superado. Até porque hoje, em qualquer estabelecimento comercial, você vai ter Wi-Fi, né? Impressionante, uma coisa igual luz, né? Não pode faltar. Então, você vai em qualquer estabelecimento, você tem Wi-Fi. Eu me impressionei, eu falei, eu acho que para vocês que eu vendi meu carro, né? Aí antes de vender, deixa eu até pegar aqui na minha gaveta para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tô pegando aqui, ó. Fuja de truques, né? Vocês estavam dando para ver aí. Antes de eu vender meu carro, a pessoa que quis comprar marcou uma vistoria para eu fazer no carro, para ela ter certeza que o carro estava bom. Eu gostei muito do serviço, né? Interessante, porque aí diminui o risco para os dois lados, porque essa empresa emite um laudo dizendo que o carro não tem nada, ou que tem, enfim, ele vai fazer o laudo. E aí quem está comprando sabe exatamente. Quem está vendendo está ali com um laudo dizendo, ó, aí, tá vendo? O carro não tem nada e tal. Muito bom o serviço. Eu levei ele na Sertório. Aí tinha uma borracharia perto, né? Aí meu filho queria ir no banheiro e tal, parei na borracharia. Aí, pô, na borracharia tinha um Wi-Fi. Nada contra, não estou depreciando, mas borracharia com Wi-Fi. Então, hoje, qualquer lugar tu vai com Wi-Fi, né? Cemitério com Wi-Fi, eu já fui, até o pessoal ri quando eu falo isso, né? Mas eu fui em cemitério com Wi-Fi, aqui na região uma região ali de Morro Santa Teresa, por ali, onde tem um monte de cemitério ali. Eu fui lá, enterro sempre é ruim, né? Nunca é bom. Aí cheguei lá com Wi-Fi. Falei, porra, né? Fazer check-in no cemitério, sei lá, troço assim, achei curioso, né? Mas enfim, cemitério com Wi-Fi, pô. Então, eu acho que assim, acaba que tu vai no estabelecimento, vai ter o Wi-Fi, o cara vai conseguir comprar pelo Pix ali. Mas enfim, isso aí é só uma. A gente tá bem nesse ponto, e o que eu tô dizendo? Por que eu tô falando do Pix? Aí eu vou minimizar vocês aqui. Deixa eu também fechar minha câmera, né? Nesse momento aqui que eu estou usando meu quadro, a câmera não serve de nada. Aliás, não serve de nada, né, nunca, né? Porque ficar vendo ali só o meu quadradinho ali, né? E outra, você gira, ó, passei a máquina 1, ó, tô zeradinho, né? O próximo passo aí é do professor Xavier, né? Dos X-Men aí, zerar tudo. Vamos lá. O que eu estava falando aí? Então, eu estava dizendo era o seguinte, o retorno aqui de terceiros, ó, o custo de dívida com o Pix vai diminuir. E você vai ter acesso ao real time, né? Então vai ser muito mais fácil. Hoje, como é que é feito o custo de capital de terceiro? Você tem que olhar o balanço da empresa, olhar todas as notas explicativas e ver o que ela tem de dívida. E aí, com o custo da dívida, fazer aquela parte de duration, prazo médio, para aí sim saber qual é o custo de terceiro dela, né? Com esse sistema vai ser online, né? Muito mais fácil, não precisa de nada disso. Pessoal, deixa eu ver só se tem alguma questão ali. É isso aí, tá. Fui ver ali só as mensagens ali, né? Vamos lá. Bom, eu acabei não fazendo check-in, mas confesso que eu entrei lá no cemitério do Wi-Fi para dar uma olhada no e-mail, para olhar na pessoa que eu conheço que morreu no dia útil, né? Aí tinha a bolsa, né? Aí fui dar uma olhadinha lá. Mas enfim, tem certeza que ela também não ficou chateada, não. Pessoa em outro plano, sabe que a gente tem que olhar mesmo, né? Mas enfim, vamos lá. Então eu estava falando do Pix por causa do capital de terceiro e tudo. E aí voltando para o meu ponto, né? A aula de CAPM foi para calcular esse retorno do patrimônio líquido, tá certo? Bom, a gente calculou o retorno do patrimônio líquido, a gente usa o modelo do CAPM, tá certo? Então tá aqui o modelo do CAPM, né? Vou mudar aqui, isso aqui vem do modelo CAPM, tá legal? Beleza, então tá. E aí, pessoal, qual foi a discussão da aula na seguinte a essa? Foi que existe uma forma de eu calcular o valor da empresa, que é o seguinte, o valor da empresa é dado pelo somatório de todos os fluxos de caixa futuros, né, trazidos a uma taxa, né? Então, J vai de 1 até o infinito. Eu vou trazer uma taxa. Que taxa é essa? A taxa é o VAC, que é o custo médio ponderado de capital, tá certo? Então, o custo, em português, né, custo médio ponderado de capital. O que é o VAC? O VAC é o quanto eu tenho em dívida sobre o valor total da empresa, que é a dívida mais patrimônio líquido, isso aqui a gente chama de debt ratio,
debt ratio, razão da fração de dívida, né, da empresa, vezes o custo da dívida, que é o RD, mais o quanto eu tenho no patrimônio líquido, que divide D mais E, que multiplica o custo do patrimônio líquido, RPL. Tá legal? Aí, com isso aqui, ó, a gente calcula o valor da empresa. Pluga aqui na fórmula e calcula o valor da empresa. E aí a questão principal, que quando a gente falou de custo de capital, é o seguinte: eu quero minimizar, né, sempre, né, eu quero minimizar o VAC. Porque se eu minimizar o VAC, eu aumento o valor da empresa. Se eu diminuo aqui o denominador, eu aumento o valor da empresa aqui. Beleza, como é que eu minimizo o VAC? Como é uma média ponderada, ó, porque isso aqui dá 100%, se eu somar esse WD, né, com WE, se eu somar os dois vai dar 100%. Então eu vou escolher aquele que tem o menor, que tem o custo menor, né? Porque aí vai fazer com que o VAC seja mínimo. Aí foi a discussão da aula passada. A gente viu que existe o modelo da pizza. Ô, Guilherme. Pode falar. Ali em cima a taxa é igual ao VAC? Que Isso. parece um pontinho de vezes ali. Não, mais pro lado, aonde tem taxa igual a VAC e 2 pontos CMPC. Ah, tá. Então, VAC é igual a CMPC em português. E isso aqui é igual também. Ah, então, tá. Obrigada. Beleza. Então, aí a gente viu na aula passada que é o seguinte: qual é a melhor forma de eu dividir a minha estrutura de empresa, né? Qual é o percentual em dívida em relação ao patrimônio líquido, né? Qual é a relação dívida, patrimônio líquido que minimiza o VAC? Porque se eu minimizar o VAC, eu maximizo o valor da empresa. Qual é essa relação? É isso que a gente está discutindo, a gente discutiu a aula passada e a gente viu a proposição 1 e a proposição 2 do MM. MM é o Modigliani e Miller, tá certo? E aí o que a gente viu na aula passada? Que é o modelo da pizza, né? Que não importa como a pizza está repartida, o tamanho dela não se altera quando eu divido da forma que eu quiser. Tá legal? Isso foi o modelo da aula passada. Então, qual foi a conclusão? O Modigliani e Miller chegaram à conclusão que em um mundo sem imposto, tá certo? A estrutura de capital não depende da forma como ela está sendo financiada. Tá? Pode ser 80% dívida, 20% patrimônio líquido, ao contrário, 80% patrimônio líquido, 20% dívida, 80% dívida, 20% patrimônio líquido, vai dar na mesma. Tá? Essa é a proposição 1 e 2 de Modigliani e Miller. E na aula passada eu fiz um exercício com vocês para mostrar que o VAC não se alterava. Né? Foi o último tópico da aula, até deixei ele aberto aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Aqui, ó, foi a aula... Não, foi a aula 22. A gente fez esse exercício aqui, ó. Suponha que uma empresa possui uma taxa exigida de retorno sobre seus ativos de 12 e pode tomar dinheiro emprestado a 8. Supondo que a mesma tenha uma estrutura de 80-20, 80 de capital próprio e 20 de terceiros, qual é o custo de capital próprio? A gente calculou sendo 12. Aí a outra configuração é 50-50. Qual seria esse valor se a empresa modificasse a sua estrutura para 50% de capital próprio? Aí quando é 50-50, a gente chegou à conclusão que também dá 12. Isso foi na aula passada. Tá? Então, só relembrando aqui, eu gostaria de refazer esse exemplo, porque ele fica de gancho para a discussão de hoje. Tá? Então, deixa eu agora dividir aqui minha tela para a gente fazer esse exercício e recomeçar dele a nossa discussão. Então vamos lá, como é que é o exercício aqui? Uma empresa, então vou botar aqui, ó, exercício Modigliani e Miller, proposição 1 e 2. Então vamos lá, uma empresa possui uma taxa exigida de retorno sobre seus ativos de 12. Então retorno sobre seus ativos é de 12%. E pode tomar dinheiro emprestado a 8%. Então, ele está dizendo que o custo da dívida, RD, né, é 8%. Tá bom. Supondo que a mesma tenha uma estrutura, então, o cenário 1, tá? 80% capital próprio e 20% capital de terceiros. Então, ó, o WE
de 80. Ele nem precisava ter dado, porque soma 100%, né? Mas ele até falou com vocês ali, ó. Capital de terceiros é 20. Qual é o custo de capital próprio? Então, quer saber qual é o VAC? Qual é o VAC? Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quem é o custo de capital próprio na estrutura 1? Vai ser o RF. Quanto é que é o RF? Deixa eu ver ali. Tá ali, ó. É 12%, que é esse aqui, né? O retorno exigido dos ativos, 12%, mais. Opa, foi demais. Mais a diferença, RA menos RD, 0,12 menos 0,08, que multiplica a razão entre dívida e E. Tá? Então, RE1 vai ser 12%, mais 0,04, que multiplica 20, 0,2 sobre 0,8. Aí, se a gente fizer aqui as contas, vai dar 13%. Beleza. E o RA2? O RA2 vai ser os mesmos 12%, 0,12, mais o prêmio de risco, que não muda, 0,12 menos 0,08. Aí aqui sim, ó, qual é a relação? Na estrutura 2, ele diz ali, ó, que é 50% capital próprio e, obviamente, então 50% dívida, 0,5 sobre 0,5. Aí aqui, ó, cortou, então vai dar 0,04 mais 0,12, 16%. Tá? Então, lá, 16%. Quem é o VAC 1? O VAC 1 vai ser, quanto é que eu tenho de capital próprio? 0,80. Qual é o custo de capital próprio? Estou vendo aqui que é 13%. Mais, quanto é que é dívida? 0,20. Qual o custo da dívida? 20%. Então, se eu fizer aqui as contas, isso aqui vai dar 12. Tá? Beleza. E qual é o VAC 2? O VAC 2 vai ser o quanto eu tenho em patrimônio líquido, 0,5, custo de patrimônio líquido 16, mais 0,5 que eu tenho em dívida. O que eu tenho em dívida que eu tenho em dívida, não, custo da dívida, né? Dívida, cadê você? Tá lá em cima, né? Tá lá, 8%. Se eu fizer aqui as contas, isso aqui vai dar 12%. Só errei aqui agora que eu percebi, ó. Aqui eu errei. Aqui é 8%. Tá? Para dar os 12. E aí vocês vejam, o VAC, ó, não se alterou, independente de como eu dividi a empresa. Então, na situação 2 aqui, ó, essa é a situação 1, e essa aqui é a situação 2. Essa aqui é a situação 2. Aliás, aqui ainda é a situação 1. Tá? Aqui ainda é a situação 1. Aqui é a situação 2. Aqui é a situação 1. Situação 2. Vejam que não se alterou. Ou seja, o custo de capital próprio não se altera quando eu altero a estrutura de capital. Tá bom? Essa é a teoria, né, que a gente chama de Modigliani e Miller 1 e 2. Legal, pessoal? E aí vamos para a aula de hoje. Né? A aula de hoje, tá? Vou voltar aqui, é o seguinte. Bom, será que isso realmente se aplica? Né? Porque é o seguinte, o mundo não é feito de mundo com taxa zero. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora que eu percebi que o microfone está aberto de alguém aí. Oi, pessoal, alguém está com... Acho que alguém está com o microfone aberto aí, não tá? Ou querem tirar dúvida? Tem um ruído de fundo aí. Não sei se vocês estão escutando. Né? Mas, enfim, vou... Até agora... A professora é a Bruna, eu acho. É a Bruna? Ah, tá. Mas eu acho que o microfone dela nem funciona. É que dela não tem microfone, ó, deve ser do computador, tá bem baixinho, né? Tá um ruído de fundo. Deixa eu também, agora que eu me dei conta, deixa eu desativar meu vídeo aqui, né? Que não contribui em nada. Então, desativei meu vídeo aí. Vocês gostaram, né? Que eu fiz check-in no cemitério. Mas, enfim. Eu não espero fazer não, tá, pessoal? Ir para cemitério é uma coisa muito ruim, né? Mas, enfim. Vamos lá. Ó, podem me chamar para tudo, tá, pessoal? Eu sou parceiro, menos para cemitério. Né? Cemitério, porra, quando vai é zebra, né? Mas vamos lá. Alavancar a estrutura de capital 2, né? Agora a discussão é o seguinte.
o mundo não é sem imposto, né? A gente sabe que no mundo tem imposto. E mais do que isso, eu tenho benefício por tomar emprestado. Então é o seguinte, quando a gente olha para o mundo com imposto, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então vamos discutir quando tem imposto, tá? Então vamos lá. A gente sabe que o capital de terceiros tem juro dedutível da conta, né? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá, eu vou fazer com vocês bem com calma para a gente mostrar qual é o resultado disso, tá? Então, olha, eu tenho uma empresa com lucro antes dos juros e impostos, tá? O resultado dela é 1.000, tá? Eu tenho duas empresas, tá? É a empresa sem dívidas, tá? Sem dívidas. Aí, de onde vem esse termo U? U vem de unleveraged, tá? Ou seja, não alavancada, sem dívida, mesma coisa, tá? É U, vem do inglês. E L é leverage, alavancada, tá? Então a empresa, ó, emitiu 1.000 em juro, né? Em juro. Pessoal, só um detalhe, tá travando aqui. Ah, agora foi. De 8% ao ano. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. Pô, meu computador deu uma bela lentidão aqui. Mas vamos lá. Ah, pessoal, perdão, não sei o que aconteceu com ela. De repente ela dá essa... De repente não, é meio raro acontecer isso. Ela deu uma lentidão aqui que ela tá travando para passar slide, vocês acreditam? Travou aqui no meu whiteboard também. Ih, travou geral. Peraí, agora voltou. Não duvido nada tá fazendo, como é que é aquela instalação, né? O update no segundo plano. Então vamos lá, empresa L, empresa alavancada, emitiu 1.000 em obrigações que pagam 8% ao ano. Vamos lá. Vamos um exemplo aí, ó. Empresa U, vou botar aqui a tabelinha, empresa L, tá? O que vocês estão vendo ali, ó? O lucro antes do juro na empresa U é 1.000. Na empresa L também é 1.000, tá? Só que quanto que a empresa L paga? Ela paga de juro 8% em cima dos 1.000, que ela se endividou em 1.000. Então ela paga 80. 8% de 1.000 dá 80. Então qual é o lucro antes do imposto de renda? Aqui 1.000, é que eu vou deduzir. 1.000 menos 80, 920. Tá? O imposto de renda, o que acontece? Ele vai incidir sobre uma base menor quando a empresa é alavancada. Né? Então, um benefício fiscal, no caso aqui, de 300 menos 276, que é 24 ao ano. Tá certo? Conseguem ver isso? Porque a base de imposto é menor. Se ela é menor, tem um incremento em relação à empresa que não está alavancada. Então, é exatamente isso que é o benefício fiscal. Ela tem um benefício fiscal de 24 por ano, tá certo? Porque lembra, o que é o fluxo de caixa dos ativos? É o lucro antes dos juros e impostos menos o imposto de renda pago. Isso é o que o fluxo, isso é o que o ativo gera de resultado. Então, tem uma geração de resultado 24 maior em relação à empresa não alavancada, tá? Pessoal, que horror, ó. Olha aí meu mouse como é que tá. Vamos lá. Esperando aí que o Windows volte. Então vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio. Então o que acontece quando eu tenho imposto, tá? Vou voltar aqui, ó. O que acontece quando eu tenho imposto? Quando eu tenho imposto, o valor da empresa, não sei se vocês perceberam, aqui, ó, deixa eu vir para cá. Pessoal, não sou eu que estou lento, não, tá? O computador aqui, ó, voltou agora aqui meu. O valor, porra, o valor da empresa alavancada, ela é o quê? É o valor da empresa desalavancada mais o quanto eu tenho para pagar de imposto vezes o tamanho da dívida. Tá legal? Então foi essa fórmula aqui que a gente usou para chegar naqueles 24 a mais lá. Só você voltar, você vai ver que é essa fórmula aqui. Tá? O que é o valor da empresa L? Né? Esses 24 vem da onde? Vem do I vezes o D, que é o tamanho total, né? Mais o valor da empresa não alavancada. Tá? Então, vamos ver um exemplo numérico agora, para vocês verem o que acontece. Então, vamos lá para o exemplo numérico. Exemplo numérico.
Ó, uma empresa possui uma taxa exigida de retorno sobre seus ativos de 12%. Então, o RA é de 12%. E pode tomar em dinheiro emprestado a 8%. Opa, parece com o exercício anterior, né? E né? Só que agora a gente vai incluir a parte de dívida. Bom, supondo que a mesma tem estrutura de capital de 80, capital próprio 20, qual o custo de... Bom, isso aqui a gente acabou de fazer, né? Tá lá, 13, 12 e 12. Lembra? O mesmo exemplo. Agora vamos fazer o seguinte, conforme o exemplo, o VAC da empresa é de 12, tá? A gente viu isso, ó, vai dar 12. Claro que o retorno dos ativos é 12, então vai dar 12. Independente da proporção de dívida capital próprio. Levando em conta o IR, o resultado do VAC se manterá constante? Não pode, porque a gente tem agora um benefício por tomar emprestado. Então, ó, vamos botar um imposto de 30, tá? Vamos supor que o T é igual a 30, tá legal? Então, como é que vai ser, então, a conta? Bom, a gente sabe que o custo de capital próprio do 1 vai ser o quê? Vai ser 0,12, que é o retorno exigido dos ativos, mais 0,12 menos 0,08, nada muda aqui, é o prêmio de risco, vezes, como é que é a estrutura do primeiro? 0,2 sobre 0,8, e agora eu tenho um benefício fiscal aqui, né? 1 menos 0,3, tá legal? Então, se eu fizer as contas, isso aqui vai dar 12,7%. E o RE2? O RE2 vai ser 0,12, a mesma coisa, mais 0,12 menos 0,08, que multiplica. Aí aqui vai mudar a estrutura, 0,50 sobre 0,50. Lembra, né? Que na segunda estrutura era metade e metade. Que multiplica 1 menos 0,3. Se eu fizer aqui as contas, isso aqui vai dar 14,8. Agora vamos substituir na fórmula do VAC. Quem é o VAC da estrutura 1? É o quanto eu tenho em patrimônio líquido, que é 0,8, vezes o custo do patrimônio líquido, que é 0,127, mais 0,20, que multiplica o custo da dívida, 0,08. Então, o que acontece? Vou para 11,76. Beleza, gente? E o VAC 2? O VAC 2 vai ser 0,5 vezes o custo do patrimônio líquido ali, 14,8, mais 0,5, que multiplica o custo da dívida, 0,08. Se eu fizer aqui as contas, vai dar 11,4. Opa, o que aconteceu? A empresa com mais dívida em relação à primeira diminuiu o VAC. Tá certo? Todo mundo está vendo? Não tem como não ver, né? O VAC 2 foi menor do que o VAC 1. Qual é a diferença entre eles? É que o VAC 2 tem mais dívida, né? A proporção é 50%. Tá legal? Então a gente viu na fórmula que o quê? Que eu vou tomar mais emprestado. Só que qual é o problema? Aí isso que eu vou falar um pouquinho mais agora com vocês. Deixa eu só ver se tem alguma questão aqui no chat que vocês não tenham colocado. Não, beleza, nada demais aí. Ah, tranquilo, Bruna, nem esquenta. Tá, beleza. Então vamos lá. Pessoal, pela lógica aqui, então, eu vou para 100% para dívida. Se eu for 100% para dívida, o meu VAC vai para quanto? Vai para 8. Só qual é o detalhe? Alguém quer investir numa empresa em que eu não tenha nenhum dinheiro do sócio? Alguma coisa está estranha, né? O Uber, de certa forma, é uma empresa, se você for olhar a estrutura de capital dela, é assim, muita dívida e pouco capital próprio. Então, tem empresas que têm essa característica. Mas qual o detalhe? Até que ponto, isso que é importante, né? Até que ponto eu posso tomar emprestado? Tá? Então, eu vou colocar aqui no meu quadro essa discussão, né? Até... Deixa eu trocar minha corzinha, botar para azul. Até qual ponto posso tomar emprestado? Alguém quer me ajudar aí na discussão? Eu vou elencar aqui três fatores aí, tá? Vamos ver se vocês me ajudam nos fatores aí. Hein, pessoal? Alguém quer me ajudar e quer participar? Quais são? Até qual ponto eu posso tomar emprestado?
Alguém? Bom, primeiro tópico aí que eu digo para vocês, né? É quando o custo marginal ele se igualar ao benefício marginal. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu vou tomando emprestado, eu vou diminuindo meu VAC, eu continuo. Eu só paro no momento em que R$1 a mais de dívida começar a aumentar o VAC. Tá legal? Aí eu paro. Isso é o que em matemática? É quando o custo se iguala, o custo marginal, a derivada ali, se iguala ao benefício marginal. Aí eu vou parar. Tá? Isso é teórico, né? Mas é um teórico que na prática realmente observa. Você sente o mercado, você vai até o ponto onde o mercado não te penaliza. Quando o mercado começar a te penalizar, achar que você está alavancado, você não toma mais emprestado. Esse é o, digamos assim, é o ponto até onde eu posso ir. Mas quais são os problemas de eu ser uma empresa muito alavancada? Eu tenho tendência a ser alavancado, porque o custo de capital próprio diminui. Mas quais são os problemas associados? Bom, o segundo ponto, que é bastante importante, é o custo de falência. Se eu tenho muito capital de terceiro, o custo de falência é relevante, né? Olha o caso da Varig aí, até hoje, né, se arrastando. Tem que ir lá vender ativo para poder pagar a dívida, tá certo? Então, existe um custo de falência que não é pequeno, é muito grande, tá? É mais do mundo, digamos assim, jurídico, né? Que é custo de processo, custo de advogado, enfim. Mas tem um custo e o custo não é baixo. E o terceiro, pessoal, também, que é bastante importante, é o custo de imagem, né? Que a gente chama de risco também. Risco, né? Risco de imagem, tá certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Se a empresa muito alavancada não consegue pagar os seus credores, ela tem um problema de crédito. E se isso vaza, de certa forma, para o grande público, você tem um custo de imagem que muitas vezes é irreversível. Você imagina uma empresa que não está entregando o que promete, né? Por conta de dívida. Ela tem um problema de imagem muito sério. Alguém consegue citar algum exemplo recente que aconteceu isso? Uma empresa que ficou com uma dívida tão grande que passou a não entregar o produto? Professor, eu não tenho exemplo, mas eu queria saber, depois que passa daquele ponto ali de custo marginal igual a benefício marginal, ele já entra em processo de falência ou não? Não entra, não. O processo de falência é um processo jurídico, né, que é pedido pela empresa, e antes dela entrar em falência tem vários sinais assim de alerta, mas não é assim de uma hora para outra. Tá? Entendi. Só teoricamente prejudica ele com o capital de terceiro, então, é isso? Isso, ele começa a ver o seguinte, ele começa a ver que o capital dele está sendo remunerado a uma taxa mais alta, porque o mercado está vendo que tem muito risco de ele tomar mais emprestado. Aí ele para, entendeu? Ele Entendi. para, obviamente, antes de falir, ele para, ele simplesmente não secou, é o que a gente chama de secou a fonte, entendeu? O mercado não vai emprestar mais. É muito parecido, foi até bom você ter falado, que é muito parecido com o que está acontecendo com o Brasil agora, pensando em governo. Vocês viram que esse mês aí saiu na imprensa que os títulos do Tesouro deram negativo, título pós-fixado? Não sei se vocês viram, mas foi esse mês aí. Esse ano aconteceu tudo de diferente, né? Petróleo negativo, vocês lembram disso? Quando o petróleo deu negativo, aí teve vários memes, né? A pessoa furando o quintal de casa, achou um poço, aí mostrava, né, a foto dela. Pô, tô mais pobre do que antes, né? O cara acha um poço e se o valor é negativo, ele está mais pobre. O petróleo ficou negativo, né? Só lembrando, por que o petróleo ficou negativo, tá? Que é assim, uma coisa inimaginável. É que você passou a não ter mais demanda. E aí o custo para você manter o petróleo ali nas plataformas e nos navios é alto. Então você não tem demanda e tem que pagar o freteiro lá, que tá com um barril de petróleo no mar, tem custo. Então o custo torna o negócio negativo, entendeu? O preço negativo. Né? É impressionante. Esse ano a gente teve isso. Esse ano, menor juro da história. E agora, esse mês, uma coisa totalmente inédita no Brasil, juro negativo para rendimento pós-fixado. Por quê? O mercado começou a ver com risco as operações do Tesouro, de tomar emprestado, e passou a não rolar mais essas de rolar significa o seguinte, venceu, aí o governo vai lá e emite outra com um vencimento parecido. O mercado fala, não quero, não vou emprestar para você. E aí isso derrete as taxas, né? Foi o que aconteceu.
Então, pô, o governo parou. Aí o governo começou a falar agora de novo de vender refinaria da Petrobras, de privatizar os Correios. Aí começa a se mexer. Então, esse exemplo é bem claro do que eu estou falando. Quando você começa a ver que o benefício marginal não está compensando, você começa a olhar pelo outro lado, né? Você fala, opa, eu tenho que fazer meu dever de casa aqui, né? Basicamente é isso, tá? Mas ela não vai para falência direto. Sem dúvida tem alguns sinais assim que indicam isso, né? Mas assim, eu estou tentando me lembrar também de algumas empresas que não entraram, não entregaram e tiveram um custo de imagem alto. Tem uma gaúcha que eu não estou me lembrando, uma empresa gaúcha que fez isso tem pouco tempo, tá? Entrou em risco de imagem e tudo e acabou fechando depois, ela não conseguiu dar a volta. Daqui a pouco me vem o nome, eu não estou me lembrando. Tá, mas o custo de falência é isso, né? Você tem um custo elevado. Desculpa, pessoal, bocejei aqui, foi mais forte que eu. Sabe aquelas coisas irresistíveis? Aquela coisa assim, às vezes dá aquela coceirinha no nariz, tu espirra, né? Agora veio um bocejo assim irresistível, né? É o fim da picada, né? Imagina, o professor tá com aula, tá com sono da própria aula, né? O cara boceja, mas não foi o caso não, foi algo físico mesmo. Mas voltando ao que eu estava falando de custo de falência. O custo de falência é muito grande, né? Porque você tem que pagar advogado, pagar toda a estrutura para coordenar isso. E para que serve a falência? Serve para você dizer aos credores que, olha, não tem dinheiro mais, espera agora eu resolver minha situação. Em geral, costuma ser o quê? Venda de ativo da empresa, para poder pagar a dívida, né? Não sei se vocês viram aí, de manhã cedinho, deu no jornal, ontem, anteontem, né? A rede de hotéis Everest ali do centro de Porto Alegre causou aglomeração porque eles começaram a vender as coisas que tinham dentro do hotel, né? Aí gerou aglomeração. A empresa não faliu, mas fechou, tem que vender os ativos para poder honrar ali os pagamentos, senão ela entra em falência mesmo, né? Ela tem ainda funcionário para pagar, provavelmente, né? Ainda tem uma série de custos, tá certo? Então, antes de entrar a falência, ela vai lá e vende, né? E outro, uma coisa que é difícil reverter, quando você entra em falência e vai para o mercado essa notícia, o custo de imagem é altíssimo, né? Difícil você reverter uma situação dessa, né? A imagem vai lá para baixo. Lembro ali da Sadia, né? Sadia, quando quebrou a imagem dela, foi lá para baixo, ela foi comprada pela Perdigão e virou Brasil Foods, né? Custo de imagem altíssimo aí. Tá legal, pessoal? Então eu vou emprestar até monitorar esses pontos, né? São pontos assim de alerta. Se algum deles soar o alarme, eu paro, né? Não vou tomar mais emprestado. Aí, por que eu citei do caso do Uber, né? O pessoal, assim, tem uma liquidez enorme no mundo, né? Liquidez significa dinheiro, dinheiro livre sobrando no mundo de uma forma muito grande. Os bancos centrais pelo mundo imprimiram dinheiro para poder continuar a economia, né? Irrigaram, taxa de juro muito baixa. O que acontece? Empresas que não geram resultado, por exemplo, o Uber só dá prejuízo, é uma empresa altamente alavancada, estrutura de capital totalmente, assim, quase totalmente de terceiros, porque ainda tem apetite, entendeu? Tem negócio assim que as pessoas acreditam ainda que vão dar resultado, que ela vai ser líder. Então ela aguenta por mais tempo, né? Outras empresas nem tanto. Assim, quer ver? Empresas, por exemplo, de capital intensivo muito grande, né? Por exemplo, petróleo. É empresa que tem dono. Assim, tem dono no sentido de que tem muito capital próprio ali, né? Banco também, banco é outro que tem muito capital próprio, né? Vocês sabem, eu acho que vocês sabem, né? Dono do Itaú, todo mundo, é o cara da XP lá, o Benchimol, Guilherme Benchimol e o Roberto Setúbal, né? Todo mundo sabe o nome. O dono do Safra, Joseph Safra. Isso é presença de capital próprio grande no negócio, né? Agora aqui, ó, vou para outro extremo. Quem é o dono da Renner? Gaúcha. Renner, lojas Renner, não tintas e nem banco. Alguém sabe quem é o dono da Renner? Pessoal, liguei aí que é gaúcho. Ó, a Bruna vai falar. Bebê. Quem é Bebê? Bebê é o Breno. Breno quer falar, Breno? A Natasha falou. Não sei. Não tem problema não saber, tá, pessoal? Mas a Natasha falou ali, ó, eu não sei. O não saber indica alguma coisa. Ó lá, Gabriele também, não sei. Também vocês não sabem quem é o dono. Agora eu vou mudar minha pergunta. Vocês sabem quem é o dono da rede Zafari? Vamos ver se alguém responde ali. Ah, a Bruna não? Tá.
Ó, o Professor, Breno. exatamente o dono do Zafari eu não sei, mas eu sei que é uma empresa que meio que foi herdada. Ela é uma empresa familiar, então deve ser algum parente. Isso aí, acertou. Se você falasse, acertou. Se você falasse assim, ó, é o Zafari, acertou. Se eu não me engano, é o controlador Fernando Zafari. Eu não sei o seu sobrenome. A Renner não é SA? A Renner é SA, mas uma SA pode ter dono. Por exemplo, Itaú, claramente, é um controlador grande que é o Setúbal. Eu achei que quando fosse, tipo, anônimo. Desculpa, eu não entendi. Cortou. Achei que, tipo, quando a sociedade é anônima, tipo. Não, é assim, ó. Acho que agora não é o fato de ser SA que é escondido. O anônimo você está pensando no sentido de ser escondido? Não, de ser, tipo, de acionistas. Então, mas dos acionistas serem, digamos assim, escondidos, camuflados, é isso que você quer dizer? Não, Não, tipo, porque tem vários donos. não é que assim, a limitada também pode ter vários donos, tá? A SA pode ter, a limitada pode ter. Não, não tem uma limitação. O fato de É que é ser sociedade sociedade. limitada, por É. exemplo, porque assim, quais são os tipos? É Eireli, sociedade anônima e limitada. Em geral, né, o ciclo normal, as empresas começam com Eireli, né, empresa ali pequenininha, vai Uhum. crescendo aí, pode se transformar em limitada, depois, próximo passo é a sociedade anônima, né, SA. É Uhum. uma denominação jurídica, tá? Mas o que eu quero dizer, a SA não indica que tem, digamos assim, menos dono ou mais dono, a limitada não indica que tem menos dono ou mais dono, entendeu? A Eireli sim, a Eireli é a empresa de um cara só, tá? Em geral, Sim. tá? Mas não guarda essa relação, tá? Mas assim, o testemunho de vocês foi legal. Vocês falaram, pô, o Zafari eu chutaria Zafari. Acertou, é o Zafari. E a Renner, o Breno falou José Galó, sem dúvida, muitos até atribuem, né? Não, assim, acertadamente, a Renner se tornou a Renner com a do Galó, né? Desde de 90 ali ele toca a operação como executivo principal e se transformou, né? Transformou a Renner no que é. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era pequeno quando eu estou falando aí 10 anos de idade, a maior varejista no Brasil era a Mesbla, que era um grupo carioca. A Renner não, nem ameaçava. A Mesbla quebrou e a Renner hoje é uma das líderes aí, tem tudo quanto é lugar. E hoje, se eu fizesse o paralelo aí, seria a Mesbla daquela época, né? A Renner está em tudo quanto é shopping, costuma ser loja âncora, né? E claro que foi o José Galó que tem grande participação nisso que se tornou a Renner, né? Não só a varejista, como também um grupo financeiro importante. Mas o ponto Breno chutou José Galó, mas não é o José Galó, não é o dono. Né? Embora até foi bom ter o chute, mas ele não é o dono. É uma empresa pulverizada que a gente chama. Tem vários, digamos assim, vários acionistas e nenhum deles é preponderante, tá certo? E é uma empresa que tem também muito capital de terceiros, tá? Não só pulverizada, mas muito capital de terceiros também, tá? Agora, uma empresa assim que não tem tanto capital de terceiro, né? Essas daí vocês vão matar também. Quem são os donos por exemplo, vou citar uma que não é tão evidente assim, da Frasle. Quem é o dono da Frasle? Alguém sabe? É uma empresa de capital aberto, SA. Frasle aí, ninguém? Eu acho que talvez o Breno saiba, sabe? Não, Breno. Tô vendo ali o chat, ou o Gabriel, talvez, de repente. Pois é, não, então, a gente sabe, engraçado, a gente sabe mais do mercado americano do que o mercado brasileiro, né? O Musk é muito famoso, né? Ele criou lá o PayPal e agora está lá na Tesla, né? Mas o dono da Frasle é o grupo Randon, né? O pessoal da Randon, famoso por carreta, quem tem carreta sabe que precisa de freio, foi lá, comprou a empresa de freio, Frasle, é uma das maiores do mundo, é a maior do mundo em freios, em partilha de freio, é a do grupo Randon. E pessoal, queria mostrar para vocês onde é que vocês podem olhar essas estruturas de capital, né? Você entra aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma nova aba.
Olha, pessoal, eu peço desculpa aí, não sei o que está vendo com o meu computador, tava super bom, trabalhando nele o dia todo, aí na hora da aula dá essa... É o Windows, né? O Windows é muito ruim, cara. Eu falo sempre isso, eu podia ter dado aula no meu Mac aqui, né? Pessoal, viraliza esse meu vídeo, tá? Quem sabe a Mac não olha lá para mim e me entrega aqui uma estação, um MacBook padrão, né? Eu não preciso gastar 20 mil reais no computador, né? O que mata a Mac é o preço, né? Só que, pô, eu tenho visto lá, pessoal, minhas visualizações de vídeo do YouTube estão tudo na casa dos 50. Porra, não vai viralizar nunca. Vamos ver se hoje eu falo dos cemitérios, né? Se alavanca. E, porra, nada de entrar aqui uma aba. Eu quero só abrir uma aba nova para mostrar para vocês onde é que vê a estrutura de empresa e não abre. Aí, aqui, mercadoria. Aí entra esse ampulheta aí. Aí dá vontade de ligar meu carioquês, né? Falar um monte de palavrão. Aí ele abre 3 de uma vez, 4, porra. Tá indo, tá indo. Deixa eu ver ali. A Gabriele trabalha na parte de freios, é? Parte automotiva? Isso, professor. Ah, tu Uma trabalha... distribuidora de autopeças, na verdade. Aham, certo. Então, a Frasle é do Randon. É, Mas um vamos dos lá, principais. vou mostrar para vocês aqui. Ó, o Randon, pessoal, tem uma série de negócios, né? Tem também a Razip, que é de maçã. Não sei se vocês já viram no supermercado, é deles também. Tem o RAR, que é vinho, Raul Anselmo Randon, também é deles. O queijo RAR, né? Vocês já viram o queijo Grana Padano, é deles também, né? Mas vamos lá. Fundamentos. Ah, professor, tinha que ter perguntado do RAR, aí ia saber. O Do RAR é mais queijo, fácil. O queijo é bom, né? comida. E, pessoal, vocês têm que conhecer, não sei se vocês conhecem a história desse queijo aí, o Raul Randon, que foi o fundador da empresa lá no início, ele morreu, deve ter uns 4 anos aí. Eu até tenho um livro aqui, ó, vou pegar aqui, deixa eu ligar a minha câmera, para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, liguei a câmera. Esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, vamos ver se aparece agora a minha imagem. Aqui, ó, apareceu a imagem. Esse livro aqui, ó, Os Olhos de Quem Vê. É dele, do Raul Anselmo Rondon, ele que escreveu. Tá? Vale muito a pena ler, pessoal. Ele conta a história dele ali, né? E conta dos negócios dele, né? Aí, por que eu estou mostrando esse livro aqui? Ele sempre gostou, né? De queijo, de vinho, sempre gostou dessa parte de laticínio. Aí ele, como tem recurso, né? E sempre também, vendo o livro, que ele é uma pessoa, sempre foi perfeccionista, né? Em geral, o Galó também é assim, né? Vai olhar, conversa com quem trabalhou com Galó, todo mundo fala que o Galó é perfeccionista. Em geral, né, é um perfil comum aí aos empresários de muito sucesso serem perfeccionistas, né? Mas o seguinte, então ele queria montar sempre gostou de leite, de queijo, ele botou na cabeça que queria fazer o melhor queijo. Aí ele mandou trazer a vaquinha da Holanda, de avião para cá. Aí quando chegou aqui de avião, vocês forem procurar no Google aí, vocês vão encontrar, porque eu olhei no livro e depois eu achei. 0 hora, um monte de coisa, foi lá no aeroporto para ver a vaquinha chegando, vaquinha da Holanda, né? Mandou um frete da Holanda para cá. E nunca tinha visto isso no Brasil, né? Vaquinha direto da Holanda para cá. Foi ele que trouxe, né? Então, pioneiro, né? Tu vê que o cara assim, preocupado em fazer algo de qualidade, né? Aí é legal a história que ele conta de como é que funciona comprar vaca, né? Não é uma coisa simples, né? A gente pensa, pô, deve ser complicado, e é mesmo, é muito complicado, todo desembaraço aduaneiro. Enfim, você trazer... Vocês sabem que não pode, pouco tempo aí, pouco tempo não, semana passada, né? Os chineses estão mandando para as casas aí das pessoas no interior semente, não sei se vocês viram isso aí, estão mandando semente pelo AliExpress, aí a polícia está investigando, porque não pode, né? Não pode entrar com
um alimento, né? Se vocês já pegaram avião internacional, determinado tipo de alimento eles jogam fora, né? Mesmo sendo fechadinho e tal. Então tem uma série de restrições, né? Para trazer planta, comida. Aí a vaquinha teve uma série de restrição, né? É difícil burlar, né? Mas enfim, só falando do RAR também é deles. Aqui, ó, você entra aqui na Fundamentos, você põe ali, ó, por exemplo, Fras-le. Ali, ó, Fras-le, a empresa de freio. Exibir, você vê ali qual o capital, quer ver, ó? Patrimônio líquido, ó, ali patrimônio líquido, 835 milhões, e a dívida líquida, 230 milhões. Então, o que acontece? A empresa é em torno de 1 milhão e 600, né? 1 bilhão e 600. Aqui dá para ver certinho, ó, 80% sócio, capital próprio, 20% dívida. Mais ou menos essa relação, entendeu? Agora eu vou pegar uma empresa muito alavancada, quer ver? Uma empresa com muita dívida em relação ao PL. Deixa eu me lembrar de uma aqui. Essa aqui eu não tenho tanta certeza. Vamos pegar lojas Renner mesmo. Ó, lojas... Ué? Peraí. Renner, ali, a L Renner. Aqui, ó, é uma empresa muito pulverizada, mas que é de dono, de certa forma, né? Muito capital próprio, ó. Dívida líquida ali de 1 e pouco, né? Relação 5:1, né? É igual a da Fras-le, parecido, mas é muito pulverizado, tá, pessoal? Muito pulverizado. Deixa eu pegar uma empresa alavancada, se eu não me engano, a TOTUS, eu acho que é uma empresa alavancada. Quer ver? Ah lá, ó. Não é. Pelo contrário, ela nem tem dívida. A dívida líquida é negativa, ou seja, ela não tem dívida, tá? Então não foi um bom exemplo. É uma empresa totalmente de dono. O Petrobras eu sei que tem muita dívida em relação ao capital próprio, quer ver? Ó? Ali, ó, tá vendo a Petrobras? Ela é muito mais endividada do que é de sócio, tá vendo? Aqui, ó, 390 bilhões em dívida e 240 no PL. A relação ali, ó, é mais ou menos 1,7 a alavancagem, tá vendo? É uma empresa muito endividada, tá certo? Tem mais dívida do que patrimônio líquido, tá? E olha que coisa interessante aqui, ó, teve prejuízo nos últimos 12 meses e nos últimos 3 meses, ó, teve prejuízo. E vai ter prejuízo agora de novo, provavelmente, porque o petróleo está derretendo, né? Porque está tendo uma segunda onda de coronavírus e tal, e aí está piorando o resultado dela, tá certo? Quer ver outra empresa também bastante alavancada? Deixa eu me lembrar. Se alguém puder aí me lembrar também, me ajude. Deixa eu me lembrar de uma aqui. Realmente estou tentando me lembrar, mas não me vem nenhuma cabeça agora, assim, bastante alavancada. Deixa eu ver. Vou dar um Google, tá, pessoal? Perdão aí, mas vou dar um Google. Empresa alavancada. IBOV. Vamos ver ali. É pior que eles não estão dando aqui a empresa direta lista, né? Vamos ver os bancos aqui, só para a gente ter uma ideia. Bradesco, BBDC 4. Aqui, ó, patrimônio líquido, 135. Dívida quase não tem, tá vendo? Então, empresa pouco alavancada. Deixa eu ver. Marisa. Amar. Lojas Marisa. Ó, pessoal, ali, ó. Patrimônio é quase 50-50. Dívida quase igual a patrimônio líquido. Então, 50-50. Vamos pegar a Magalu. MGLU3. Magalu, acho que hoje tem muito capital de terceiro. Vamos ver. Não, até que não. Uma empresa também com muito... Claro, tem que ter muito dono, porque ela tá... Eu falei besteira. A Magalu, como consegue fazer muito follow-on, né? Muita emissão de ação, tem demanda para a ação dela, ela tem muito capital próprio e pouca dívida. Ao contrário, né? Todo mundo quer ter Magazine Luiza, né, na carteira. Então dá esse resultado aí. Tá? Bom, fechou, pessoal? Isso é a alavancagem financeira, que é o tema de discussão no capítulo. Tá, pessoal? Então você vai monitorar esses 3 aqui. Com esses 3 fatores aqui, eu monitorando esses 3, eu vou escolher meu grau de alavancagem, né?
E, na verdade, assim, eu já mostrei para vocês isso nesses sites de propósito, né? Na verdade, não é a empresa que escolhe, ela sente, né? Ela vai sentir no mercado, tá certo? Bom, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei com vocês, né, a gente tem custo direto e indireto, né, de falência. Qual é o custo direto de falência? É aqueles associados diretamente à falência, que é advogados, né, despesa legal, administrativa, e os indiretos, né? Os indiretos são os esforços que a gente faz para impedir que a empresa venha à falência, né? E vendas e investimentos que a gente deixa de fazer. Quando vem a notícia de que uma empresa vai falir, a gente não compra mais com ela, né? Isso é uma coisa muito natural das pessoas fazerem, por medo de realmente não receber, né? Então, assim, tomar emprestado é vantajoso, mas até qual ponto? É isso, né? O benefício marginal igualar o custo marginal. Tá? Existe um ponto ótimo? Teoricamente existe, tá? Ela vai tomar dinheiro emprestado até um ponto no qual os benefícios fiscais de uma unidade monetária de dívida vão ser iguais ao custo adicional, decorrente do aumento da probabilidade de dificuldade financeira. Eu já fiz essa discussão. Eu só estou mostrando para vocês que está aí no nosso material, tá? Bom, então vamos ali, ó. Então, o que acontece? A empresa ela vai tomar dívida até o ponto em que ela começar a perder valor, porque o VAC vai aumentar. Vocês conseguem ver, ó, que à medida em que eu vou tomando emprestado, o VAC cai, até chegar no VAC que aumenta, tá? Então, o que a gente está vendo com a teoria 1, com a teoria 2 e agora com a teoria 3, tá? Que eu não dei o nome da teoria ainda. Teoria 1 do Modigliani-Miller é aquele caso em que o valor da empresa não muda independente da estrutura de capital próprio, que é quando eu não tenho imposto. Quando eu tenho imposto, a gente viu que tomar emprestado indefinidamente é bom. Tá? É o caso 2 do Modigliani-Miller, que é com taxa, que eu estou frisando aqui. Ó. Deixa eu até dar um zoom maior aqui. Tá? Então, caso 2, o MM com taxa, eu vou tomar emprestado como se não houvesse amanhã. Tá certo? Agora, a teoria estática diz o seguinte, isso que até agora eu estou dando nome, não é o Modigliani-Miller que previu isso. Ficou chamado na teoria como teoria estática. Tá? O que é a teoria estática? Não é bem assim, tá, o Modigliani-Miller. Eu vou até um ponto onde o mercado não me penaliza. A partir do momento em que eu tiver um custo maior para tomar emprestado, eu paro. Porque eu estou vendo que a empresa começa a perder valor a determinado ponto de alavancagem. Tá legal, pessoal? Então, eu vou parar ali. Esse ponto, pessoal, é teórico. E outra, ele depende de cada empresa, do setor especificamente, tá? Tem situações assim que o mercado, por exemplo, empresas de tecnologia, eu citei o Uber, né? O mercado tolera muito mais capital terceiro. Agora, empresas de capital intensivo muito grande já não é assim. Pô. A Frasle, por exemplo, Randon, o mercado já quer mais participação de sócio, né, do que capital de terceiros. Porque os custos são altíssimos. Né? A empresa de tecnologia não tem custo algum para você montar, digamos assim. Né? A barreira de entrada é muito baixa. Né? Então, quando a barreira de entrada é alta, em geral, o mercado ele exige capital próprio grande, né, no negócio. E aí o que existe, pessoal, na literatura são vários estudos acadêmicos de mestrado que exploram, né, os diferentes setores para ver qual é a estrutura ótima. Dado que ela é teórica, na prática, pensando em finanças empíricas, qual é a estrutura ótima? Né? Aí tem um mestrado, várias pessoas escolhem esse caminho no mestrado, inclusive aí na URGS, né? Para responder essa pergunta, né? Tem vários estudos sobre isso. E aí depende do país também, ainda tem isso. Não depende só do setor, depende da macroeconomia, da onde eu estou. Tá legal? Pessoal, alguma dúvida aí? Tá? Deixa eu abrir então aqui minha câmera. Tá? Deixa eu ver todos vocês aqui. A Via Varejo, deixa eu ver lá, tá? Deixa eu ver como é que está a Via Varejo. Ô Breno, o que você quer dizer da Via Varejo? Você quer ver a estrutura de capital dela, é isso? Ou é alguma coisa específica da Via Varejo? Ó, a Via Varejo é uma que o patrimônio líquido é um pouco maior do que a dívida líquida, ou seja, tem mais participação do sócio do que de terceiros. Tá? Mas é uma companhia, na minha ótica, nos últimos 30 dias, olha quanto é que caiu a Via Varejo, 16%. Mas, no entanto, esse ano ela está subindo, esse ano não, né? Nos últimos 12 meses, 131%. É uma empresa que eu acho que tem muito apetite para ter sócio, sabe?
A minha opinião sobre Via Varejo é que ela, tipo, seria assim, muita gente está escolhendo ela em detrimento a Magazine Luiza, né? Falando que vai ser a nova Magazine Luiza. Todo mundo aí de mercado quer achar a nova Magalu, né? Esse é o ponto, né? E aí estão dizendo que é a Via Varejo. Mas, enfim, é difícil prever, né? Muito difícil. E esse vídeo que eu queria mostrar, né, lá no início da aula, do dólar, o cara prevendo, é muito difícil prever, pessoal, as coisas, tá? Você tem que trabalhar mesmo duro, tem que fazer análise, olhar balanço, só assim para ganhar, na minha opinião, dinheiro, né? Investir com qualidade, olhar empresas a fundo, saber o que está comprando, né? Não ir na moda. Quando você está comprando porque o outro está comprando, para mim está errado, claramente, tá? Você tem que fazer uma análise independente, enfim. É uma discussão até que foge um pouco aqui desse tema nosso, né? Mas enfim, só falei isso por causa da Via Varejo. Pessoal, alguma dúvida aí da aula de hoje? Alguma pergunta? Não? Então, assim, na aula que vem, sexta-feira que vem, eu vou fazer exercícios, tá? Deixa eu mostrar para vocês até o plano de ensino, que é um tema novo, tá? Na aula que vem. Ó, a gente acabou a estrutura de capital hoje, ó, 2/10, tá? E 9/10 é a política de dividendo. Como é um capítulo rápido, então eu vou fazer duas coisas na aula que vem. Eu vou fazer a aula de exercícios, de alavancar a estrutura de capital, e a aula de política de dividendos, tá? Então vai ser uma aula de exercícios mais conteúdo, tá legal? Pessoal, 9/10 é véspera de feriado, tá? Vamos ver se a gente consegue aí ter um quórum aí, tá? Para não me deixar sozinho aqui. Mas no dia 12 é feriado, né? Fala, Ana. Guilherme, eu não sei se a gente já não tem isso lá no Moodle, porque eu não procurei. Mas, de repente, não tem uma lista de exercícios com base no que vai ser a prova e tal, para a gente já ir fazendo algumas coisas? Então, boa pergunta. Eu não coloquei nada lá, nem no Moodle, nem no Teams. Eu fiz uma aula, né, com exercícios ali de múltipla escolha, que aquela aula é o exemplo da prova, tá? E eu vou botar, antes da prova, alguns exemplos lá também de questões, mas vou deixar mais para pertinho ali da prova, mas respondendo assim objetivamente, vejam aquela aula de exercícios, é ali que estão as questões da prova. Tá, não, eu acho que já adianta já. Só para a gente ir testando. E na aula que vem vai ser importante também para a prova, digamos, né? Porque vai ser uma aula de exercícios, eu vou fazer aula de exercícios direcionada para o que eu vou cobrar em prova. Tá? Então, E ela tem gabarito já? Ou é o que daí a gente vai fazendo em aula? Aquela aula, olha lá, até a Bruna colocou, 4 de setembro. Aquela aula, o gabarito estava em amarelo, inclusive. Eu resolvi e estava grifado em amarelo. Ah, tá. É um banco, eu peguei um PDF com um banco de questões gigantes. Aí fui fazendo as questões aí nessa aula, que a Bruna tá ali, que é 4/9. Sim. A Bruna até mastigou aí. Valeu, Bruna. Obrigada, professor, e obrigada, Bruna. Eu vou procurar. Assim, eu não montei a prova ainda, mas quando eu montar a prova, eu vou dar orientação também. Falar, pessoal, estuda isso, estuda aquilo, vai cair assim, vai cair assim. Eu não vou assim, não vai ser surpresa, entendeu? Não vai ser, vai fazer lá um troço que vai vir da minha cabeça. Não, vocês vão ser bem direcionados aí. Sim. Não, assim, é bem o que eu te falei. Por que eu te disse isso? Porque eu pretendo resolver os exercícios antes. E daí, um pouco antes da prova ainda, tocar as fórmulas ali no Excel mesmo. Sim. Para reduzir tempo e tal, enfim. Sim. Eu essa semana aí, eu vou botar uma lista lá também. Eu estou realmente devendo mais exercícios aí. Mas eu posso deixar, eu vou também ajudar nessa parte aí. Tá muito solto, né? Tá só a aula minha praticamente sem exercício. Assim, eu não tô achando solto, porque as coisas que a gente tá vendo agora, eu vi já numa cadeira anterior que eu fiz, assim, recentemente. Então, algumas vezes, quando tu vai citando algumas coisas, tipo, ponto de alavancagem, sobre os dividendos também e tal, eu tive. Mas, assim, não são coisas que estão extremamente frescas na minha cabeça, sabe? Sei. E daí, na época foi bem difícil, assim, porque tu vai pegando um dado, multiplicando com outro, dividindo por outro, etc, e daí vira uma bagunça. Não, tem que treinar. É isso que eu acho que eu tô devendo nesse. Vou botar uma lista lá. Mas tem que treinar, não tem jeito. Se for para prova assim muito cru, pode dar ruim, né? Sim. E tem que dar uma olhadinha. Mas é isso. Tá bem, obrigada.
Nada. O pessoal ficou à disposição também, tá? A aula não termina aqui, né? Não precisa ser só hoje também. Assim, não tem que fazer isso, tá? Não é cobrança não, mas assim, ó, quer marcar comigo reunião no Teams para tirar dúvida, né? Estou à disposição, tá? Já que não tem sala NEA, tudo. E outra, assim, ó, eu realmente acho que aqui até é melhor do que sala, né? Você não precisa nem, quando voltar, não precisa nem ir lá, né? Marca comigo, eu vou atender pelo Teams, entendeu? Então, estou à disposição, tá, pessoal? Só mandar e-mail ali e marcar, tá? Não sou inacessível. Vocês ainda têm o WhatsApp meu aí, tem tudo, tá? Pessoal, com isso, então, boa sexta, né? Bom final de semana. Então, a gente se vê lá no dia 9 de outubro. Depois, aqui, quando começar amanhã, mais tardar domingo, eu jogo a aula no YouTube lá. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite.